O Senhor disse que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E eu e a Dani temos contemplado esse versículo em nossas vidas. Como é bom estarmos em união com os irmãos. Amém? E antes dos irmãos se assentarem, eu quero ler um versículo da palavra do Senhor, porque Deus falou muito ao meu coração essa semana sobre essa passagem. E quando a pastora me convidou para pregar essa palavra, né, trazer a palavra hoje, eu falei, Senhor, que eu prego para aquele povo. Porque às vezes a gente quer trazer algo do nosso coração. Mas primeiro tem que consultar o Pai, né? Porque não é a nossa palavra, não é aquilo que a gente quer e deseja para o povo dele, é aquilo que ele quer. Né? A gente que está pregando o Evangelho tem que sempre estar na direção do Senhor e pregar aquilo que ele quer para o povo dele. E quando ele faz dessa maneira, ele toca as pessoas. Então foi assim que o Senhor preparou essa palavra para nós essa tarde. E eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Êxodo, no capítulo 15. Vamos ler apenas o versículo 23. Irmãos, quando eu li essa palavra, eu fiquei assim, meu Deus. No primeiro momento eu fiquei um pouco confuso, mas Deus foi desenrolando a palavra. Eu entendi por que Deus preparou essa palavra nessa noite. Oh, glória! E eu creio que Deus vai falar com você através dessa palavra. Amém, Jesus! Porque Deus já confirmou ela aqui no início desse curso, através da vida da Cátia. Só para testificar, do culto de hoje, Deus mostrou para o meu esposo que ele seria o pregador. Eita Deus! E aí eu falei, não vou falar nada para a missionária Tânia, porque se for de Deus, Deus vai trabalhar e vai fazer acontecer, porque você é pregador. Verdade, verdade. Aleluia! Deus manda! Amém, irmãos? Deixa Deus fazer. Aleluia. Êxodo 15, 23, e assim diz a palavra do Senhor. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. Aleluia. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Vai dando glória aí. Glória da aleluia aí. Porque grandes coisas já tem feito o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando Deus me deu essa palavra, esse versículo, eu comecei a ler, a me debruçar nessa passagem. Deus colocou no meu coração essa palavra. Hoje é noite de cura. E quando a Cátia começou aqui na abertura do culto falar que Deus estava hoje curando pessoas aqui, que era a noite de cura, eu disse, Senhor, confirmou aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e como Deus é bom, né? Porque é o mesmo Espírito, né? O Deus que testifica aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. E quando Deus falou que hoje era a noite de cura, que Ele ia curar, e aí eu falei, meu Deus, mas essa palavra parece que é ao contrário do que o Senhor quer falar, fazer conosco. Porque quando Deus quer trazer uma palavra de cura, geralmente é uma palavra mais branda, mais doce. E hoje Ele está nos direcionando justamente a uma palavra que diz águas amargas. Mas aí Deus, na sua sabedoria, foi desenrolando essa passagem e me explicou por que Ele nos leva hoje às águas amargas. Hoje cada um de nós seremos levados às águas de Mara, às águas amargas. Mas você vai entender por que Deus vai colocar você hoje como profeta, como missionário, como evangelista, como pastor, diante dessas águas. A palavra de Deus diz que quando Deus resgata o povo de Israel do Egito, de 400 anos de escravidão, aquele povo não sabia mais o que era liberdade. São 4 gerações que estavam naquele lugar, naquele terreno ali, sendo um espelho de escravo, naquela nação. Talvez para a primeira geração, aquela primeira como escrava, eles sabiam ainda lidar com a escravidão, porque eles sabiam que era liberdade. Eles tinham noção do que era liberdade. Mas nas gerações seguintes, a segunda, a terceira até a quarta, eles não sabiam mais o que era liberdade, porque já nasciam como escravos. Nasciam, cresciam e morriam como escravos. Eles não tinham provado da liberdade. Não sabiam o que era liberdade. E essa escravidão, com o passar dos tempos, dos séculos, começou a cauterizar a mente desse povo. E ela trouxe vários problemas para o povo de Israel, para o povo de Deus. O povo não mais buscava o Senhor, não mais clamava pelo Deus a quem eles na antiguidade serviam. O povo não sabia mais lutar pelos seus sonhos, seus objetivos, porque eram escravos. Então a mente desse povo foi cauterizada à escravidão. Eles só sabiam o que era ser escravo. Não sabia mais o que é ser livre. E é assim que muitos de nós, às vezes, por conta de muitas lutas, do trabalhar para o ministério de Cristo, estar no corpo de Cristo, nos encontramos assim, às vezes escravos, mas não do Evangelho, mas não de Cristo. Às vezes é das lutas mesmo, é tanta luta, que começa a cauterizar a nossa mente. E aí quando Deus, Ele retira o povo de Israel lá do Egito e começa a levar a promessa, porque Deus liberou uma promessa sobre esse povo. Havia uma terra
para eles, uma terra que manava leite e mel. Quantos de nós aqui recebemos promessas do Senhor, mas por conta das aflições, por conta das batalhas, temos nos esquecido da promessa. E Deus não vai permitir que eu e você entremos na promessa sem que antes Ele nos prepare para receber a promessa. Quantas promessas do Senhor já tenho experimentado, quantas das promessas do Senhor já experimentei, mas que momentos antes Deus teve que me preparar para receber a promessa. Deus teve que curar o meu coração em alguns momentos para eu receber a promessa dele na minha vida. E é assim que Deus vai fazer conosco hoje, porque Amém. Deus me disse que há profetas aqui dentro de cavernas, que há pastores aqui que está atrás das malhadas, que era para estar à frente das malhadas, que há missionários aqui que está correndo do chamado do Senhor com Jonas. Mas Deus disse que hoje é noite de cura. Ele vai curar o teu emocional, Ele vai curar o teu espiritual, Ele vai te colocar diante das águas de Mara, e você vai entender isso hoje. Porque aquele povo já estava sofrendo tanto com a escravidão, e porque é justamente no momento que eles mais precisavam de uma água doce, de um momento de doçura em suas vidas, Deus coloca eles diante de uma água amarga. Meu Jesus. Às vezes a gente fala assim, Deus, eu estou sofrendo tanto, mas parece que não tem como piorar. Aí Deus faz esperar um pouco mais. Vem umas águas amargas para... Parece que nos afrontar ainda mais, mas não é, meus irmãos. É Deus, às vezes, testando o nosso caráter, testando a nossa obediência, testando se verdadeiramente nós servimos a Ele, porque muitas das vezes, alguns aqui falam, sirvo ao Senhor, eu amo ao Senhor, mas está apenas dizendo com os lábios, mas um coração está totalmente distante. É verdade. Então hoje Deus quer nos curar. Curar o nosso coração, curar a nossa alma, curar o nosso entendimento, porque Ele vai entregar hoje a promessa dele em nós. Ele vai nos levar a Canaã nessa noite, mas do Egito até Canaã vai ter um processo de cura, e hoje é esse processo para nós. Aleluia! E quando Deus coloca o povo do Egito, né, o povo de Israel diante das águas amargas, né, de Mara, eu fiquei assim perguntando, Deus, mas por quê as águas amargas, Senhor? Aí Deus me disse que eu precisava tratar com aquele povo. A primeira parada daquele povo foi justamente nesse lugar. E Deus disse, eu preciso tratar com aquele povo, porque eles estão muito apegados ainda ao Egito. As coisas do Egito. Tem muitos aqui apegados às coisas do passado, ao tempo que servia a este mundo, ao tempo que servia ao dono que reina neste mundo, mas hoje Deus quer te libertar disso. Aleluia! Deus quer te lembrar da Canaã que Ele te prometeu. Aleluia! Deus não quer mais que você fique apegado às coisas do Egito, assim diz o Senhor. Porque esse povo, mesmo já desfrutando, mesmo que breve de uma liberdade, continuava escravos do Egito. Porque a palavra de Deus diz que eles já tinham saído do Egito, mas olha como eles estavam. Papai. Êxodo 14, 11, 12. Nem precisam abrir aí, eu leio para vocês aqui. Olha o que o povo, já no deserto, já tinham recebido já a liberdade do Egito, do cativeiro, da escravidão. Ele diz para Moisés, será por falta de haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos aqui nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixe-nos aqui para servirmos aos egípcios, pois é melhor nos for a servir aos egípcios do que morrer no deserto. Eu fiquei indignado com essa passagem. Falei, meu Deus, olha que ingratidão desse povo para com Deus. Deus já tinha libertado esse povo, tirado da escravidão, dado uma promessa para eles, desfrutando das promessas do Senhor, eles desejavam a todo custo o Egito. Só porque veio uma perseguição. E quantos aqui, por conta de um levante, uma perseguição, falam para Deus, não quero mais. Não é desse jeito, Deus. Ah, eu não quero mais servir ao Senhor, não. Tô cansado disso, tô cansado. Mas eu disse hoje, lançai sobre mim as vossas ansiedades, os vossos medos, as vossas dores, porque eu tenho alívio para você. Mas eu não quero que você continue apegado ao Egito. Egito é lugar de morte, é de escravidão, é de servidão. Eu tenho a Canaã. Que os teus olhos estejam apegados agora a Canaã, a promessa. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus precisava tratar com esse povo, porque eles continuavam ainda com a mente cauterizada. E esse foi o primeiro trabalhar de Deus na vida desse povo. Eles precisavam mudar de mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade. Outrora você servia ao mundo, você era escravo do mundo, mas hoje você é filho. Aleluia. A mentalidade, a tua Glória a vida. Deus. Glória, aleluia. Você pode ter acesso ao que você desejar. Porque a palavra diz, ao que pedis e credes, não duvidando, assim será feito. Aleluia. Você precisa crer na paternidade de Deus, porque Ele te dá acesso a Canaã, te dá acesso a Deus. Glória a Deus.
Você precisa crer no Deus a quem te resgatou, que te Glória a tirou Deus. do Egito. Obrigado, Faraó. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não adianta nada você ter trocado as vestes de escravidão por aquelas que Deus te colocou novas se a tua mentalidade ainda é do Egito. Outra coisa, aquele povo que outrora vivia escravo tinha ainda algo pior do que a cauterização em sua mente, era a ingratidão. A palavra de Deus diz que enquanto eles estavam no deserto, que para muitos é lugar de dor, de sofrimento, de escassez, de luta, mas a palavra de Deus diz que Deus supria aquele povo. As roupas não se rasgavam, não se desgastavam. O povo durante o dia, naquele sol escaldante do deserto, tinha uma nuvem que os cobria. Olha Deus suprindo as necessidades. É assim conosco, meus irmãos. Até mesmo no deserto, Deus cuida de nós. Ele nos leva ao deserto para nos ensinar o quê? Do seu amor. Deus no deserto não desampara os filhos dele. É verdade. E aí vinha a noite. Nós sabemos que no deserto, no mesmo momento que é quente demais durante o dia, a noite pode te matar congelado, porque é muito frio. E a palavra diz que Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Olha que tremendo. Aleluia. Olha o cuidado de Deus. Deus é fiel, aleluia. Olha o cuidado de Deus com aquele povo. E o povo retribui de que maneira? Ingratidão. Sendo ingrato com Deus. E aí a palavra diz que o povo começou a reclamar que estava com fome. Deus deu um pão seco, não, deu maná fresco. A palavra diz que era todos os dias fresquinho para aquele povo. E era doce como mel. Então tinha nuvem de dia, coluna de fogo à noite, maná fresquinho para aquele povo. E o que o povo reclamava? Olha só. Olha assim, não dá vontade de... Mas Deus quer nos ensinar hoje sobre isso também. Porque às vezes a gente começa a falar do povo de Israel que saiu do Egito, mas nós agimos como eles, sabia? Bem assim. Outrora comíamos o pão que o diabo amassou. Hoje comemos o pão que amassou o diabo. E é um pão fresco. Pão doce. Olha aí. É bem assim. Nós reclamamos desse pão. Nós reclamamos desse pão. Reclamamos desse maná. Falamos o povo de Israel que saiu do Egito, mas nós somos como eles, iguais a eles. É verdade. E aí o que o povo faz? Ó, Números 11, do 4 ao 5. E o populacho que estava no meio deles veio ter grande desejo das comidas do Egito. Olha só. O povo estava tendo maná todo dia. Fresquinho. Doce como mel. Cozinhar, né? Não tinha problema nenhum, né, com isso. Não precisava ir pro fogão cozinhar. Nem trabalhava, né? Nem trabalhava. Deus mandava como grãozinhos de coentro, ó, do céu, fresquinho, docinho. Mas olha o que os benditos falavam. Eles queriam ter grande desejo das comidas dos egípcios. Era comida, o quê? Pernil assado, alcatra, picanha. Olha só o que eles queriam. Olha só se você não vai ficar indignado. Era nada. Quem nos dera carne a comer, porque nós só temos esse o que maná. Lembramos os peixes que no Egito comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Eles enfatizam várias vezes dos alhos silvestres, da cebola silvestre e dos alhos. Meu Deus. Os caras estavam trocando maná por cebola, gente. Os caras estavam trocando alimento fresco por cebola e alho silvestre. Imagina Deus olhando e vindo, escutando isso do povo. Eu tô dando maná pra eles, querem cebola, alho silvestre. Alho, pepino. Então, Deus precisava cuidar, tratar desse povo. Esse povo não tinha como entrar na Canaã desse jeito. E não entrou no final. É por isso que às vezes passamos por processos antes da promessa, porque Deus precisa tratar em nós. Deus não vai dar uma promessa sem estarmos preparados. É verdade. É por isso que o deserto para esse povo foi tão longo, tão demorado, tão duro de suportar, porque eles precisavam ser moídos pelo Senhor. Olha aí. Eles precisavam ser triturados pelo Senhor. E nós somos iguais a eles, meus irmãos. Jesus. Bem assim. Eu e você não é diferente deles, não. E então, novamente, quando você começa a analisar isso, você pensa que isso ficou para o passado. Não vai acontecer mais. O povo, reclamou, murmurou, o povo, desejou as coisas do Egito, mas ficou para o passado, não. Misericórdia de nós, Senhor. A história continuou se repetindo com o povo, continuou se repetindo de geração É verdade. em geração. Mesmo depois de estar em Canaã,
Canaã e foi passando de séculos em séculos, e mesmo depois da vinda de Jesus, continuamos como o povo de Israel, murmuradores, É verdade. reclamadores. Nós não agradecemos do maná que Deus tem nos enviado. E Deus quer tratar conosco sobre isso. Deus não quer um povo ingrato. Não trata mesmo, Senhor. Porque é algo precioso, o maná é algo precioso. É algo precioso. E hoje nós estamos no mesmo estado. Ainda que não mais escravos diretamente como o povo do Egito era, nós também estávamos escravos do pecado. Paulo diz no livro de Romanos que todos pecaram e eram escravos agora do pecado. Por conta da queda do homem, todos nós éramos escravos do pecado. Mas aí Deus, mais uma vez, pela misericórdia dele, não porque nós merecemos, não, é porque ele é misericordioso. É. Ele nos envia novamente as águas. Oh, meu Deus, as águas para nos curar, para nos preparar, para nos alicerçar diante da tua palavra, da palavra dele, andarmos conforme a palavra dele. Então Deus novamente, como um povo dele, nos presenteia com as águas de Mara. E aí vocês podem estar perguntando, mas por que, Jackson, está focando nisso, nas águas de Mara que eram amargas? Quando eu li essa passagem da primeira vez, eu não entendi mesmo. E Deus não me revelou na sua palavra diretamente, porque Deus, ele tem as maneiras de revelar a palavra dele para você. Você precisa ficar atento no que Deus quer falar com você. Já teve revelações que eu li o texto, Deus me revelou que estava lá guardado em secreto para mim. Aleluia. Mas teve vezes que eu tive que buscar até mesmo fora da palavra para ele me revelar o que ele queria. E foi isso que eu fiz. Eu falei, não é possível. Se aqui não está falando por que as águas eram amargas, e por que o sentido de Deus levar esse povo a ter essas águas, eu vou buscar fora. Eu vou entender o que Deus quer me falar. Deus quer me falar alguma coisa dessas águas. E eu abri o Google, comecei a colocar águas de Mara. E comecei a ler artigos. Existem artigos científicos. Olha como Deus é. Deus fez o povo estudar sobre as águas de Mara. Para entender por que as águas de lá eram amargas. E todos os artigos que eu li, até mesmo artigos científicos. Porque eu sei como buscar artigos científicos. Eu sou cientista. Até mesmo revistas importantes do mundo estudam essas águas até hoje. E todos eles falam, as águas de Mara é potável, é própria para o uso, para o consumo. Mas a palavra diz que eles não quiseram beber. E mais, esses artigos falam que há propriedades nessas águas, há minerais nessas águas que são importantíssimos para algumas coisas do nosso corpo. A primeira delas é para a saúde no coração. Olha que engraçado, né? Deus queria tratar o povo com a ingratidão que estava no coração desse povo. Olha. Meu Deus. Tá entendendo agora por que Deus queria dar aquelas águas amargas pro povo? Eita, Jesus! Porque os minerais que estavam nessa água era para curar o espiritual, mas o coração daquele povo. Eita, O coração ingrato. Deus é muito perfeito. É por isso que muitas das vezes Deus nos coloca diante de coisas amargas e nós não entendemos o porquê, mas é porque nessas coisas há um trabalhar de Deus para nos curar. Aleluia! Aleluia! E aí o povo rejeita essas águas e não tem os seus corações curados. Olha. Porque mais pra frente eles continuam murmurando da mesma forma. Tanto que eles pedem carne, Deus manda codornas para eles. Até sair pelo nariz. E aí eu continuei lendo esses artigos científicos. E aí esses artigos falaram que existiam também outros minerais que, além de curar o coração, que é importante para o coração do homem, vai entendendo. Quem está entendendo aqui está pegando o que Deus está falando. Tem minerais importantes para a saúde da mente. Por que Deus queria que esse povo bebesse a água de Mara? Porque estavam escravizados da mente, estavam com suas mentes cauterizadas da escravidão. Coisa linda. Então, às vezes, nós estamos passando por processos no nosso meio físico, mas Deus quer fazer no espiritual. Então eles tinham que beber aquela água para Deus tratar o coração, mas também a mente. Tirar a ingratidão do coração e a cauterização da escravidão da mente deles. Mas eles não quiseram. Era importantíssimo eles tomarem daquela água. Deus queriam que eles tomassem. Porque se você continuar a ler esse texto, você vai ver que depois das águas de Mara, Deus leva eles às águas de Eli. E lá tem 12 fontes de água docinha. Aí você pode perguntar, mas por que Deus não pulou? Deu cortou o caminho e levou ele direto para a água doce. Não, porque Deus queria tratar com aquele povo. E é assim que Deus faz conosco. Primeiro Ele manda a tempestade para nos forjar, para nos amadurecer, para nos tratar, para nos curar. Aí depois que vem um dia aberto, Deus primeiro colocou diante daquele povo as águas amargas para curar o coração daquele povo. Aleluia! Só que eles rejeitaram, infelizmente, aquelas águas. E aí, a palavra de Deus diz que o povo continuou pecando. E foi crescendo a iniquidade do povo, e Deus começou a usar de profetas, de gerações em gerações, para falar que Ele ia enviar novamente um Salvador para aquele povo.
uma nova água, queria tratar aquele povo. E quem é essas águas? Jesus. Aleluia. Jesus, água viva. Jesus. O tratar de Jesus às vezes é amargo. Nós amamos Jesus. Ele é doce como mel para nós, mas tem momentos que Jesus vem com águas de Mara para tratar em nós. E foi isso que ele fez com o povo de Israel. Ele veio com uma água amarga para tratar, sarar aquele povo, aquela nação. Porque Jesus ele veio como um presente para o povo. E nós continuamos a rejeitar as águas que Deus nos colocou diante. Porque em João 4,10 diz, Jesus respondeu àquela moça. Quem lembra da passagem do poço, lá da moça do poço? Se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você. Aquela mulher estava doente. Ela escrava do adultério. Tinha o seu emocional totalmente destruído. Dependente emocional de homens. Escrava do pecado. E Jesus disse para ela, se você soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você. E quem está ali pedindo água, você lhe pediria. E ele lhe daria a água da vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória. A água que purifica. A água que sara. A água que restaura. Amém. A água que Aleluia. Aleluia! vai vendo. E a palavra diz que ele veio para os seus e os seus receberam ele. Não. Mais uma vez o povo continuou e nós continuamos muitas das vezes rejeitando as águas que Deus envia para nos curar. Porque ele foi rejeitado novamente. João disse que ele veio para os seus, mas os seus o Rejeitaram. E a palavra de Deus diz que aquele que fez a ferida sarará. Somente Jesus pode nos curar de toda a escravidão, de toda ingratidão do nosso coração, mas nós precisamos aceitar das águas purificadoras de Jesus. Aleluia. Você precisa entender os processos que Deus quer fazer com você. Você precisa entender as águas que Deus está colocando diante de você, que nem muitas serão doces para você tomar. Ao paladar vai ser doce, mas quando entrar no teu corpo vai te curar. Porque aquelas águas eram amargas ao paladar daqueles povos. É assim mesmo. Mas se eles tivessem bebido, tinha tratado o coração deles. Glória a Deus. Tinha curado a ingratidão deles. Glória a Deus. Tinha sido cura na mente daquele povo. Coisa linda, Jesus. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi paciente com aquele povo. Ele é conosco nos dias atuais. Ele mais uma vez mostrou o quão poderoso ele é. Na sua paciência em tratar a cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós não somos consumidos. Por causa das suas misericórdias. E Deus está dizendo aqui, em nome de Jesus, com muito temor, não sou eu aqui, meus irmãos, mas é Deus dizendo, Ele quer cuidar de você, Ele quer curar o teu coração. Ele quer curar o teu coração da escravidão que você viveu muito tempo atrás, mas que tem resquícios aí dentro ainda. Glória a Deus. Porque mesmo após 30, até mesmo 40 anos, ainda havia resquícios daquele povo. Ainda havia resquício no coração daquele povo do Egito. Quem sabe você já tem 30, 40 anos de ministério, andando com Cristo. E ainda há resquícios do momento, do tempo de escravidão que você vivia lá no mundo, no Egito, no teu Egito. Mas Deus quer curar teu coração hoje. E Ele me trouxe até aqui para dizer que hoje Ele tem águas. Águas para você. Porque Ele quer curar o teu coração. Ele quer curar essa enfermidade que está aí, pulsando, está rasgando, tem pulso aí. Mas Deus disse que hoje Ele vai curar. Porque a palavra diz que onde Ele está, há milagres. Se você tocar nele aqui hoje, Ele está passando em teu meio, Ele vai curar você. Porque todos quanto Jesus tocava eram curados. E Deus está tocando aqui hoje. Tocando em corações aqui hoje. Tocando em almas aqui hoje. Curando em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes, essa dor espiritual já manifestou no físico. Está tomando o teu corpo. Porque é assim, meus irmãos, muitas das vezes começa no espiritual e manifesta no físico. Mas a palavra de Deus é verdadeira, poderosa e eficaz. É tão potente como uma espada que divide entre alma e espírito. Ela vai hoje tocar em você. Aleluia. Ela vai te curar.
Se você beber dessa água hoje, se você tomar dessa água, Deus vai curar a tua mente, tirar você desse pensamento de inferioridade, que você não consegue, de que você não é capaz, de que você não vai conseguir. A palavra do Senhor diz que não há nada impossível àquele que crê. Quem sabe para você é impossível realizar esse sonho de fazer uma faculdade, de abrir uma empresa, de alcançar os seus objetivos, mas Deus está dizendo, da mesma maneira que Ele disse para mim, há quase um ano atrás, neste lugar, sonha que Ele realiza. Mas hoje tem, uma água que para muitos aqui vai ser amarga de tomar, está sendo amarga de tomar. Mas quando você beber dessa água, ela vai te curar por completo. Aleluia. Essa água aqui é Cristo Jesus. Maravilha, Jesus. Aleluia, Deus. Quando você beber, você vai ser curado e essa água vai jorrar de você eternamente. Aleluia. E aí, através da tua vida, você vai curar outras pessoas. Porque Cristo não quer somente fazer em você, mas através de você. Aleluia, Deus. O povo de Israel não entendeu, mas hoje tem um povo aqui, uma nação que vai para o céu, que está entendendo que vai ser através de nós que Jesus vai alcançar essa cidade, que Jesus vai alcançar a nossa família, que Jesus vai alcançar o nosso trabalho, porque vai jorrar de você água. Aleluia. Aleluia. Eu já Glória. estou tocando águas aqui. Glória, Eu já vejo Deus aleluia. tocando em pessoas aqui, água. Aleluia, aleluia. Os processos de Deus na nossa vida, às vezes é doloroso, às vezes é amargo, às vezes dói. Mas é isso que Deus faz, porque para que o vaso fique perfeito, muitas das vezes ele é quebrado, moído e refeito. É assim mesmo, Jeová. Lembra lá do vaso que quebrou, e ele desfez e fez novamente? É assim que Deus faz. E às vezes vai ser 1, 2, 3, 4 vezes. Aleluia. Aleluia. Mas é porque Ele nos ama. O Pai, Ele corrige o filho a quem Ele ama. Aleluia. Se você está passando por um processo hoje, entenda uma coisa, é porque Deus te ama. Deus tem amor pela tua alma. Deus não quer dividir tua alma com mais ninguém. A alma tua é dele. É. Aleluia. Você foi comprado com sangue precioso. Aleluia. Você hoje tem liberdade em Cristo Jesus. O pecado não tem mais capacidade de te escravizar, porque você recebeu o Espírito Santo de Deus. E Ele te capacita para você vencer qualquer tentação, como foi dito aqui hoje. Se você se encher desse Espírito, não há tentação que seja mais poderosa. Não há tentação que tenha mais poder sobre você, porque você tem o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E esse Espírito nos capacita a fazer coisas tremendas. Mas nós precisamos aceitar os processos de Deus em nós. Deus faz isso mesmo. Às vezes nos leva para dentro das cavernas como um profeta. Às vezes nos leva para lugares que nós não queremos ir, como Ele fez com Jonas. Às vezes Deus pega a gente e quebra como um vaso. É porque Ele nos ama. E há um carinho muito especial do Senhor por cada um nessa noite. Deus tem zelo pela tua alma. Deus tem zelo pela tua vida. Deus tem um carinho imensurável por você. E nada, nem ninguém vai te separar desse amor. Glória a Deus. Nada, nem ninguém vai te separar daquilo que Deus tem preparado para você. Glória a Deus. Você só precisa aceitar o que Deus quer fazer contigo. O treinamento de Deus, o cuidado de Deus, as águas que Deus quer usar para te lavar. Porque se deste sangue você for lavado, se dessas águas você for alimentado, você vai se tornar mais alvo do que a neve. Amém. Glória a Deus. Mais forte do que você nunca pensou e imaginou. E você vai fazer coisas extraordinárias. Glória a Deus. Porque é isso que Deus faz. É isso que Deus quer para nós. E é para isso que Deus nos trouxe nessa noite. Glória a Para nos Deus. curar de toda a escravidão, de toda a cauterização, de toda a escravidão do Egito, ingratidão que possa haver em nós. Porque Ele tem maná para nós. Canaã como promessa. E uma eternidade nos aguardando. Amém. Amém. Se você crê nessa palavra, coloque ela como uma semente no teu coração. E eu tenho certeza que ela vai dar muitos frutos. Porque aqueles que creem recebem essa palavra, eu tenho certeza. Que vão testemunhar aqui. Eu creio que vai surgir cultos de ingratidão daqui para frente por conta dessa palavra. De pessoas que foram curadas, restauradas, libertas, que alcançaram seus sonhos,
que há muito tempo achou que não ia mais se realizar, mas Deus vai fazer. Glória. Deus vai fazer. Creio. E não há nada e nem ninguém que pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Só aceita o processo do Senhor. Só Amém. aceita o trabalhar do Senhor. Só aceita as águas de Mara na tua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você Aleluia. crê, se você crê, toma posse e dá uma salva de palmas.